E por graça de Deus, então, a palestra está sendo gravada. Eu não vou repetir em outros momentos. Quem quiser acesso vai ser publicado lá no endereço da igreja. E, irmãos, nós vamos falar sobre o papel do homem ou a masculinidade em tempos de pandemia e sempre. Tenho certeza que Deus vai nos falar muito. Por quê? Deus não pode mudar para melhor, porque é perfeito, e sendo perfeito não pode mudar para pior. Deus é o que é, e Ele vai continuar sendo. Num tempo de idealismo, que você pode fazer o que você quiser como verdade sua, nós acreditamos num Deus absoluto, numa verdade absoluta e inegociável. O que Deus disse que é, goste ou não, vai continuar sendo. Deus não pode ir para lá nem para cá. Ele vai estar sempre no mesmo lugar e ser sempre a mesma coisa. Nós cremos, então, nesse livro, que é um absoluto e que norteia a nossa praxis. A Reforma Protestante bateu num lema que diz assim: aquilo que eu creio, eu faço. Norma credente et agenda. Não diga que você não é aquilo que você faz, porque você é aquilo que você faz. É aquilo que você acredita. Nós cremos e fazemos por axiomas, verdades universais, inquestionáveis. Nós temos verdades que estão dentro de nós e isso norteiam todo o nosso pensar e o nosso agir. Há coisas, sobretudo quanto à figura masculina, portanto, que jamais mudarão. Nós cremos que homem é assim, cremos que mulher é do outro jeito. E isso não vai mudar nunca. A necessidade de liderança em todo lugar, sobretudo no lar, jamais mudará. Todo lugar demanda liderança. Se não tem quem está norteando, você pode ter certeza que existe uma bagunça tremenda e uma anarquia. Os papéis distintos num lar são a autoria do próprio Deus e serão assim até o fim. Aí, no que houver priorização na vida, haverá êxito. Guarde isso. O que você priorizar é o que você vai alcançar. Mas você tem certeza que algumas coisas jamais serão as mesmas depois da pandemia? Você tem certeza disso? Acho que você deve ter, viu? O jeito de comprar e vender nunca mais será o mesmo. Hoje em dia você paga o frete até a sua casa, que fica mais barato do que o estacionamento do shopping. E, de tanto comprar pelo meio virtual, alguns não estão pagando nem frete mais. Você vai sair de casa para quê? Os escritórios físicos, nós ouvíamos na madrugada de sexta para sábado que 86% de todas as empresas prestadoras de serviço adotaram o home office e vão continuar investindo nisso. Para que escritório físico? O custo é da empresa. Na casa do funcionário, o custo é dele. Para quê? As reuniões e a educação presencial. Preparem-se, irmãos. Preparem-se. Para que eu preciso me deslocar para Brasília se eu posso fazer uma teleconferência? Para quê? Educação presencial, da mesma forma. As viagens de negócio. Para quê? A necessidade de morar nas capitais e centros urbanos. Então, antigamente, você comprava um apartamentozinho lá no centro da cidade onde você ia trabalhar e vivia uma miséria. Hoje em dia, com home office, você vai morar no litoral, à tarde vai colocar o seu tênis e uma bermuda e vai caminhar na praia, morando muito melhor, sem ter a necessidade de morar nos centros físicos grandes. Nunca mais algumas coisas serão as mesmas. Nunca mais. Muito bem. No que houver priorização na vida, haverá êxito. Estou insistindo, hein? Como é mesmo Provérbios 2:6, ensina a criança o caminho em que deve andar, né? Muito bem. Muito obrigado. Não é o caminho. Não é você chegar e dizer assim: João, vai lá, filho. Né? Daniel, vai lá. Melquisedeque, vai lá. Maria Vitória, Marquinho. Não, o pai não diz assim, vai lá. O pai diz assim, filho, vamos comigo? É no caminho.
A expressão certa é no caminho, em que pese que a letra vermelha não ficou boa aqui. A psicologia, irmãos, vale da Gestalt para dizer que nós vamos copiar modo de agir das pessoas que são referenciais para nós. Então, provavelmente, eu copie muito do meu pai, sem saber que estou copiando, porque eu vi meu pai agindo assim. No behaviorismo, nós somos treinados a ser como somos. De tanto eu ser levado a agir daquela forma, eu acabo sendo doutrinado, ensinado, e aí, um filho treinado, ensinado no caminho, vendo o seu pai ser homem, homem de Deus, ele será o mesmo, porque ele teve ensino e exemplo para isso. Então nós estamos diante de duas coisas poderosas na vida do ser humano: ensino e exemplo. Não adianta você ensinar o que você não vive. Uma das coisas mais terríveis, e aí a minha geração e algumas outras ouviram: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E isso foi um tremendo desserviço da incoerência. Como é que você vai mandar alguém fazer alguma coisa se você não faz? A mesma coisa é o cristão, né? Seja cristão, sirva a Deus, e você nada. Ou seja, a masculinidade, o caráter, a sexualidade ao menino, às crianças cristãs, serão ensinadas no caminho. Efésios 5, 22 até 6, 9 e 1 de Pedro 3, 1 a 7. Irmãos, eu vou pedir aqui o presbítero Vitor, Efésios 5, 22, 5, 25. Por favor, presbítero, pode subir e fale do microfone aqui para nós. Efésios 5, 22, 5, 25, 6, 1, 6, 4 e 6, 5. Efésios 5, 22. Pode ir lá, naquele lá. Efésios 5, 22, pode ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como... O 5:25 agora. Sim. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 6:5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. 6:9. Achei. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás no céu e para com ele não há acepção de pessoas. Muito obrigado. Irmãos, as Sagradas Escrituras, então, expressam todas as normas de relacionamento possíveis. E naquilo que a Escritura não for precisa, ela tem o princípio para que seja feito. Por exemplo, nós temos uma dificuldade nas leis hoje no nosso Brasil, que se as leis não forem exatamente específicas, existe brecha que dá margem para o bandido, né? E aí é o seguinte, roubar o celular amarelo da marca Samsung, né? A Bíblia não vai dizer isso não, mas ela diz assim, não roubarás. Ponto. E nós temos princípio para tudo, então, nas Escrituras. Para sermos um casal de velhinho feliz, né? Para a mulher não pegar o homem pelo pé e socar ele, né? Você nunca teve vontade disso, né, Nani? Oh! Né? Assim, quando o homem fala daquela forma gentil, né? Então as Escrituras têm norma para todas essas coisas. Irmãos, Eclesiastes 3:1, por favor. Carvalho, lê para nós, pode sair com aquela voz possante, sabe? De tomou café que Elisângela fez.
suculento. Eclesiastes 3:1. Muito obrigado. Há tempo para tudo. Tem tempo para malhar, tem tempo para dormir, tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo até para fazer uma boquinha. E não dá para você ficar lendo Bíblia o tempo inteiro. Você não foi contratado para ler Bíblia no seu trabalho. Não é para você ficar orando no seu trabalho. No seu trabalho você foi contratado para poder dar o tempo de produtividade para a empresa. Então, há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo deve ter o seu tempo para determinadas coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Vou ler e vocês leem, por favor, os versos pares. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Juntos comigo, por favor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Portanto, irmãos, homens e mulheres são diferentes. Ah, porque é todo mundo igual. Tudo bem. Se você quiser pela figura do idealismo que todo mundo é igual, pode ser. À luz de Deus, isso nunca vai mudar e nunca vai haver paz enquanto as coisas não se encaixarem exatamente no propósito para qual foram criadas. Simples assim. Igual Itaú. Homens e mulheres, então, têm papéis distintos. Entendam-se missões. Ah, pastor, o homem é mais importante? Não. São papéis distintos com missões completamente apartadas, mas que convergem juntas. Vou falar sobre isso. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais... E aí, feminismo, né? Não, irmãos, esqueça. Não. A mulher é a parte mais frágil. A ser cuidada e ser... Pois é. Irmãos, homens e mulheres são diferentes e isso não mudará. Isso é um axioma, isso é uma verdade bíblica. Homem é esse troço aqui, ó. Pode até ter uma florzinha para ficar bonito, mas o bicho é espinhento, é duro, é caracachento. A mulher é um troço delicado, né? Cheiroso, é diferente. O trem é diferente, rapaz. E aí? São as questões adversas que solapam a liderança dos pais da igreja na formação da sexualidade dos filhos. O que está mal? O que é sexualidade? É um conceito que está baseado na atração sexual e na afetividade compartilhada entre pessoas. É muito comum pensar em sexualidade. Todavia, ela pode estar relacionada pela busca do prazer e também com os sentimentos compartilhados. A sexualidade é uma espécie de energia que impulsiona para o contato, constituindo-se no aspecto central
da personalidade. Por ser uma forma especial e profunda de comunicação do indivíduo consigo mesmo e dele com o outro, a sexualidade promove o autoconhecimento e possibilita conhecer este outro, sendo desenvolvida exatamente através da interação social. Irmãos, como povo de bons costumes e liberdade para fazer o que é correto, os pais, os líderes da igreja devem orientar a formação do caráter e da sexualidade. Nós queremos a igreja preservada através de famílias preservadas. Bom, irmãos, vamos colocar pingo nos is. Uma igreja forte é feita de lares fortes. Pastor, mas a família vai acabar. Não vai. Hoje, o verso 9 de Isaías 1 dizia o seguinte: eu preservei o meu remanescente. Está escrito lá. E o Senhor Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, no dia que Cristo apontá-la no céu, existirá uma igreja, e uma igreja feita de famílias. Ponto. Esqueçam. Ah, porque vai acabar. Vai não. Tenho certeza que não. Irmãos, nenhum homem pode provar que é filho de Deus se não for parecido com o restante da família cristã. Então, de vez em quando, aparece um bode no meio das ovelhas, né? E aí não é ovelha. Então, não trate o rebanho por um. Não dá. Questione, por favor, qual é o grande mal que assola a igreja e a família, então, nos nossos tempos? Instabilidade e insegurança? Eu não tenho a menor dúvida. Como é que vai ser ano que vem? Você sabe que vacina você vai tomar? Você sabe qual vai ser a reação adversa que você pode ter? Você sabe quando é que vai começar a vacinação? E quando é que o Brasil vai voltar a uma normalidade? Nós não sabemos de nada, irmãos. Será que há papéis, então, não ocupados nas famílias? Papéis não ocupados? Ou invertidos? Será que está faltando tempo às famílias? Embora haja tempo para tudo debaixo do céu, falta tempo nos lares. Tem faltado tempo na sua casa ou não tem? É? Não é assim? Muito bom. As pessoas que estão nos visitando, eu normalmente peço para trazer um analgésico, tá? Devido às caneladas, às pancadas, mas é com muito carinho, tá? Então, preparem-se. Com muito amor. Atenção! Os grandes homens nunca se queixam de falta de tempo. Alexandre o Grande, John Wesley, realizaram tudo o que fizeram em dias de 24 horas. Os grandes homens e as grandes mulheres tinham o mesmo dia que você tem. Das mesmas 24 horas. Eles fizeram. E às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Por quê, né? Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é papéis inocupados e invertidos. A Revolução Industrial, irmãos, ela acelerou o crescimento, mas trouxe transformações econômicas e sociais. Isso é fato. A partir de então, a mulher foi ajudar o marido na subsistência, porque ela tinha que ajudar a manter a família e a melhorar o status quo. Mas, por favor, eu estou colocando aqui, ó, a mulher foi ajudar o marido, hein? Dito isto, pelas Escrituras, irmãos, não é errado a mulher ter trabalho fora de casa, pois mesmo no livro do sábio, vocês podem ler comigo aqui, juntos, aqui embaixo? Melhor é serem... Por quê? Então as Escrituras nunca disseram que é proibido mulher trabalhar fora. E quem está fazendo isso dentro da igreja vai responder pela distorção das Escrituras. Está escrito, hein? Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é auxiliadora, e Deus não vai mudar isso. Tem gente que está dizendo aí que a Bíblia tem que ser reescrita, né? Para ele, viu? Mas para o Deus vivo e verdadeiro, existe uma palavra que ele vela por cumprir.
E são os 66 livros do cânon que não vai cair nem um tio nem uma vírgula deles, porque ele zela por eles. Então, irmãos, o mal nos papéis inocupados e invertidos é a mulher achar que ela é igual ao homem e pode, sem imenso custo, fazer o papel de provedora, cabeça e líder da família. Uma coisa é a mulher ser auxiliadora e outra ela encabeçar a família. São coisas completamente distintas. Vamos ler de novo, irmãos, por favor? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam. O homem, trate a sua mulher com consideração, porque ela é a parte mais... Quem é que está dizendo isso? Deus, né? Tá bom. Há coisas que mudam e outras não mudam. Deus fez a mulher como a parte mais frágil para ser cuidada, para auxiliar. Não foi para carregar o piano. A constituição física da mulher, a mulher não tem a mesma força, não tem a mesma estrutura óssea, muito menos a mesma estrutura muscular. Deus sabe como fez. Se você inverter os papéis, não vai funcionar bem. Pode até começar a dar certo, mas vai ter um custo depois. Fato indubitável é que a mulher vem conquistando espaço nas empresas, nos governos, na ciência, na docência. Irmãos, isso é louvável. Quando nós vemos uma mulher desenvolvendo papéis, bênção. E se as mulheres da igreja podem ser bênção, sejam bênção onde foram plantadas pelo Senhor. Bom, porém, se como a balança do fundo do slide estiver fora de equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Ser cristão, cuidado com extremos. Extremos não prestam. Cuidado, extremos de um lado e do outro, hein? A mulher tem um imprescindível papel no lar, mas não o de líder, conforme 1 de Pedro. O mesmo Deus que tirou uma mulher sem mãe do lado de um homem, tirou um homem sem pai do corpo de uma mulher. Pastor, mas não tem jeito. Não tem jeito o quê? O que Deus não pode fazer? E você acha que Deus está errado na constituição dos papéis? Não, irmãos. Nós precisamos resgatar uma igreja que crê na palavra e que se pauta pela palavra. Aí a gente vem aqui para frente e diz assim, você jura que a Bíblia Sagrada é a sua única regra de fé e prática? Aí o pessoal diz, sim, juro. Então coloque em prática, dentro de casa. A partir disso aqui, ó. 2, irmãos. 1 foi comissionado. Se há inversão de papéis e papéis não ocupados, existe um que foi comissionado a ser líder. Administração nas Sagradas Escrituras. Irmãos, eu gosto muito, quando eu abro a Bíblia, aí eu começo a ver física, eu começo a ver matemática, eu começo a ver psicologia, eu começo a ver a docência. Deus tem isso tudo lá nas Escrituras. Então, na administração, tem um princípio da unidade de comando. Significa o seguinte, um lidera e os outros são comandados. Você quer ver um negócio perder o rumo? É onde não tem unidade de comando. Então, você quer ver um negócio virar bagunça? É não ter um que dê o norte. Esse negócio às vezes funciona. Um princípio da unidade de direção, irmãos, significa que um mesmo objetivo vai ser dado e que existe um plano e um dirigente único. Um objetivo, um plano e um dirigente. Deus, no casamento, instituiu o homem como o cabeça com os seus respectivos deveres. E eu tenho certeza que se eu falar isso fora, alguém vai me bater. Mas vai mesmo, né? Mas é o seguinte, as Escrituras dizem que Deus instituiu o homem como cabeça e tem os seus deveres por isso. Como absoluto, a palavra de Deus e o Deus da palavra, isso não vai mudar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O que isso significa, irmãos? Se a mulher pode ajudar, nós não vimos que a mulher pode ajudar? O homem pode lavar, passar, varrer, jogar o lixo fora, não precisa ser aquela plastra do sofá, né?
Senta lá assim, mulher, traz isso para mim. Espetáculo aquela figura, né? Irmãos, eu tenho aprendido a fazer tantas lives ultimamente, live roupa, live banheiro, live cozinha, né? A pandemia foi um negócio fabuloso. Estou fazendo um monte de live, né? Tá dando certo, a Elaine tem gostado do negócio, né? Quem não tem tendência pode fazer isso que não diminui a masculinidade não, rapaz. Ah, pastor, isso é serviço de mulher. Bom, a Escritura está dizendo o seguinte, ô bonitão, você pode viver a vida comum do lar, viu? Tá? Isso não deprecia, antes reforça a sexualidade. E aí a Escritura continua, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. De novo, maldito feminismo, as Sagradas Escrituras nunca errarão, a mulher é a parte mais frágil e nada vai mudar isso. O homem é que deve ir à luta. Deus o fez macho, cabeça e provedor. Deus chega para Josué e diz assim, tadinho de você, ô dó de você, né? Davi chega para Salomão quando vai assumir, tadinho de você, né, Salomão? E diz firme, ser forte e corajoso, ser homem. Isso significa que vá à luta, cabra. É você. Correr atrás do sustento. A mulher o ajuda, mas a responsabilidade é do homem. Deve-se dar segurança, irmãos, e receber de volta o incentivo que tanto precisa. Irmãos, reunião de conselho, né? É um espetáculo. Tem uns brucutu aí, uns Vitor, uns Carvalho, né? Na reunião de conselho. E reunião de conselho é um negócio bom, porque são homens discutindo para chegar num ponto comum. Então você imagina o seguinte, de vez em quando lá no jogo de bola você tromba na canela um do outro, né? Mas homem, daqui a pouco está todo mundo bem e passou o negócio. Mulher passional. Mulher vai guardar, vai falar assim, tal dia, tal hora, quando a lua estava assim, quando ventou naquele negócio, você tirou a casquinha da unha direita do lado esquerdo. Não guarda, que é isso? Então, irmãos, um foi comissionado para agir sem passionalidade. E o que tem de homem dando piti, o negócio agora é o seguinte, pandemia, tá todo mundo, né? Eu vi meus pais em 11 meses, eu vi meus pais uma vez, irmãos. Então, tá todo mundo com o nervo à flor da pele. Mas o que se espera do homem é o seguinte, cara, você tem que dar segurança. Então a mulher chega em casa desesperada, você desespera mais ainda. Ela arranca um tucho de cabelo, você arranca o cabelo todo. Não é isso não. Aí é o seguinte, o homem dá segurança e a mulher dá um incentivo. Irmãs, nós estamos chegando no final do ano, né? Aí as empresas picam aquela papelada e jogam da janela do prédio e vira aquela coisa, suja a cidade inteira. Mas tem algumas irmãs fazendo isso quando o marido chega em casa. Ela junta aquela pilha de conta, a hora que ele chega em casa, que ele bota a cara dentro de casa, ela joga aquele monte de papel nele. O indivíduo não vai querer voltar para casa, não. A sua função é incentivar o seu marido a continuar. O papel dele não é brincadeira. Então, se ele vai carregar o piano, você vai ajudá-lo. Você vai dizer assim, vai, está indo bem, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com... E aí alguém entende que ser homem é ser mandão. A liderança masculina não é para mandar. A liderança bíblica masculina é para quê, irmãos? Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Bonito, né? Quem é a igreja? A igreja é teimosa, a igreja muitas vezes é fedida, muitas vezes ela quer fugir, quer sumir. Então, irmãos, não é fácil amar, é com sacrifício imenso. Então, quando o bonitão diz assim, Deus me constituiu líder lá de casa. Você não sabe aonde é que você foi parar. É para servir.
maior em nossa concepção cristã é aquele que mais? Senhor, eu quero ocupar o primeiro lugar lá. Então vem cá. Sirva mais aos seus irmãos. E aí, né? Um tá bicudo com o outro, olha, que coisa bonita, né? Mas deve acontecer só lá em casa e só na casa desses dois aqui. Só. Olha só que coisa legal, né? O homem puxar a cadeira para a mulher. A liderança masculina é servil e gentil. Tratai com consideração, com dignidade. Olha só, que legal. Esse é o tratamento da liderança masculina. A sexualidade cristã masculina não significa que o macho é grosseiro e estúpido. Ah, eu sou homem. Isso não tem nada a ver com masculinidade bíblica. Nós vimos disso em algum lugar do Senhor Jesus, irmãos? Ele sendo estúpido? Nós vimos algum mandamento dele em algum lugar assim? Que beleza, hein? Os seus discípulos agiram assim em algum momento, em algum lugar que fossem repreendidos. Por exemplo, quando Pedro decepa a orelha do servo de Malco, o Senhor Jesus vai lá e chama a atenção e cola a orelha dele. Onde é que Jesus apoiou grosseria e estupidez? Então, irmãos, um apêndice sobre a liderança masculina. Os homens não me peguem lá fora, tá? Um foi comissionado. Pastor, mulher tem que me servir. Não, você já aprendeu que quem vai servir é você. E agora, homem, você foi comissionado para liderar, servir, inclusive como o mais responsável pelo casamento. Nossa! Tome a iniciativa para manter o seu casamento. Eclesiastes 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, se tem alguém bicudo em casa, quem é que deve tomar a dianteira? Parabéns, homem, é você mesmo. A responsabilidade por manter o casamento, em primeiro lugar, é sua. Na sexualidade cristã masculina, é requerido a primazia para pedir perdão, para reconciliar, para fazer tudo para seguir em frente. Você fez isso tudo comigo, eu te perdoo, tá? Sem comentário. Aí era melhor não ter aberto a boca, né? Mas então, vamos fazer o seguinte. A balança está no fundo do slide, né? Gotas d'água também estão no meio, aqui ó, do slide. Proposital, tá? Será necessário um líder para tomar a iniciativa de derramar água na fervura e frustrar os dardos inflamados do maligno. Vai que é sua, homem. O troço azedou, é você que vai calar e não vai continuar com farpa. O negócio ferveu, é você que vai dizer assim, mulher, para tudo. Nós vamos ajoelhar aqui agora. Eu sei que você está querendo me bater, mas nós vamos orar juntos. A responsabilidade é sua, homem. Se não, irmãos, haverá agressão, palavras duras, esfriamento, indiferença e até rompimento, porque o mal entendido não foi sanado. Irmãos, vamos ler isso aqui, fazendo um favor? Ana Lúcia, você que gosta, essa aqui é fantástica, a frase, tá? Então vamos ler juntos? O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a pedir perdão é o mais... O primeiro a desculpar... Bom, irmãos, eu acho que não vai dar, mas eu vou tentar. E existe um limite máximo de átomos que... Posso fazer Eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial. Mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem um hipoclorito
Você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Só isso aí. Amar significa perdoar. O filmezinho, sabe, irmãos, ficou muito bonito aqui. Não passou ali não, né? Mas tá bom. Terceiro e último ponto, irmãos, priorizando nos papéis. Nós, via de regra, somos cartesianos, né? A gente passa o olho assim, e é assim. E aí, você ouve daquele rapaz cristão que chegou lá na cidadezinha do interior e saiu na sexta-feira à noite, tinha aquele point, né? E estava todo mundo lá e os rapazes da cidade, com o bobo da cidade, e zombando do rapaz bobo, e o cristão ficou muito mordido, porque a brincadeira era o seguinte: mostrava-se uma moeda de 25 cents e mostrava uma de $1. E aí perguntava-se para o bobo, qual moeda você quer? Aí ele ia sempre na maior, né? Aí a turma, é bobo mesmo e tal. Aí o jovem cristão chamou o bobo no canto e disse assim, poxa rapaz, não faz assim, está todo mundo te humilhando e tal. Aí o bobo falou assim, moço, eu sei. Como é que é? Você sabe? Eu sei, moço. Eu sei que a moeda de 25 vale 1/4 da de $1. Mas o problema é o dia que eu escolhi a de $1, a brincadeira acaba. E eu deixo de ganhar as de 25. Então, às vezes, irmãos, quando a gente acha que é bobo para pedir perdão, que a gente acha que é bobo para deixar por menos, que a gente acha que é bobo. Não, irmãos. Sabedoria é obedecer à Escritura Sagrada. Aconteça o que acontecer. Nem sempre quem se acha sabido é sabido mesmo, e nem sempre quem é bobo mesmo. Os incautos olham para os 6 primeiros versos de 1 de Pedro e falam assim, tá vendo só? A mulher tem isso tudo aqui para servir. Aí o homem, na verdade, tem a maior parte delas. De todas as incumbências, está ali, em um único verso. Se o homem marido não priorizar o que demanda ser um líder exemplar de casa, com todas as responsabilidades inerentes, ele falhou no seu papel. Sua esposa não o acompanhará, seus filhos jamais quererão seguir os seus passos. Não adianta, irmãos, se nós vivermos uma incoerência. Então, meu filho, você tem que fazer isso. Você faz, meu pai. Você faz, minha mãe. Será que é por isso que nos faltam homens jovens para o oficialato, na UPH, nas vigílias, nas reuniões de oração, porque os filhos não têm exemplo dos pais? Irmãos, os casados, né? Quantos têm filhos? Não precisa responder, não. Nós estamos criando filhos para ser bons profissionais, bem de vida, ou para serem servos de Cristo que darão continuidade à igreja de Cristo? Nós estamos criando filho para quê? Meu filho, quando você crescer, você vai ser o profissional tal. Você vai ganhar tanto. Ou nós estamos ensinando os nossos filhos o seguinte, filho, seja o que for, seja o melhor, servindo a Deus aonde você estiver, e nada vai te faltar, e nada para a sua família. O que nós estamos fazendo? Mateus 6,33, como é que é, gente? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e... Não, pastor, a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Um dos papéis fundamentais na liderança é fazer sucessores, irmãos, é deixar legado. Moisés deixou Josué, Elias, Eliseu, Davi deixou Salomão, Eli deixou seus filhos, né? Vai lá ler a história, pra você ver.
Seja um homem de tal conduta e viva de tal maneira que se todos os homens fossem como você e todas as vidas como a sua, essa terra seria o paraíso de Deus. Sob exceções, problemas no casamento, quem falhou primeiro foi foi o cabeça, o líder. Quando a seleção faz vexame, quem é que leva aqueles nomes lindos? O técnico. Quando a Vale do Rio Doce fez o que fez aí, em Brumadinho, Mariana e tal, quem é o responsável? Né? Tá bom. Mas é devido a mulher deixar o barco afundar se ela pode salvá-lo? Irmãs, é para vocês cruzarem o braço se o marido não está nem aí? Não. Vocês assumam um lugar e tomem a frente. E Deus as recompensará, como no caso de Baraque com Débora. Viu? Eu não posso desviar daqui, mas não deixe o barco afundar. Faça a parte dele também. Não deve. Não deveria. Entretanto, priorizem os dois, primeiro o homem como sacerdote do lar, depois a esposa como a que sustenta o lar sabiamente com as mãos. Irmãos, eu queria que vocês me dissessem assim, como é que é isso? A responsabilidade do lar é do homem. Fato, está ali, homem. Mas a Bíblia diz assim, que a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar com as mãos. No final das contas, a responsabilidade é de quem? Só isso. Reverendo Sérgio Lima, essa aqui, se eu tivesse tempo, esta é uma frase muito comum em nosso dia a dia. Aqueles que estão sempre reclamando de falta de tempo, geralmente não têm métodos para utilizá-lo e somente comprovam que a problemática do tempo é não saber o que fazer com ele. Viver sem tempo, irmãos. Qual é a maior prova que as pessoas vivem sem tempo na época da pós-modernidade, no século XXI? Nós viajamos a jato. Nós não precisamos subir escada porque tem elevador, porque tem escada rolante. Nós usamos celular. Nós temos vidros elétricos e carros hidromáticos. Os nossos exames são testes rápidos. Né? As crianças já nascem de olho aberto. Eu lembro que quando a minha irmã nasceu, eu assustei. Aquele troço feio que passava um produto no olho, demorava uma semana para abrir o olho, lembra? Hoje o bichinho já nasce de olho aberto mexendo no celular. É? Mas deve ser só lá em casa. Irmãos, isso não devia dar mais tempo para a gente? Não deveria dar mais tempo? O que está acontecendo? Né? Qual é a maior prova que as pessoas vivem sem tempo? O mundo está sem tempo para Deus e, por conseguinte, sem tempo para a família. O homem da era pós-moderna vive como eremita, irmãos. E a diferença do eremita de ontem era o cara que morava lá na montanha dentro de um buraco. Hoje a pessoa vive eremita dentro de casa. Tem pais que não entram no quarto do seu filho tem 90 dias. Bom, tá bom. Com todo eufemismo que eu posso, irmãos, com toda sinceridade, sabe o que nós diagnosticamos na pandemia? Por favor, a caneleira. Quem já orava antes, continua orando. Mesmo jeito. Pandemia não mudou o caráter de ninguém, irmãos. Pandemia não mudou nada do caráter de ninguém. Quem meditava nas Escrituras, continuou meditando. Quem já frequentava os estudos das quintas-feiras não perdeu um estudo no grupo. Quem já tinha um prazer nos trabalhos de domingo não perdeu um, ainda que virtualmente. Quem já fazia evangelismo encontrou uma ou formas inusitadas de dar testemunho e vibrou com o semear da palavra, como nós vamos ver que essa igreja fez no tempo de pandemia. Nós não paramos com o evangelismo. Quem supria a viúva e o órfão, quem ajudava contribuindo, continuou. O socorro foi mantido, cestas básicas foram montadas e entregues, até em outros municípios, irmãos. Quem tinha por costume agradecer, continuou nessa empreitada e não caiu no pessimismo da murmuração. Não encaminhou más notícias, mas só as luminosas. De verdade, você num solilóquio, só você e Deus. Realmente quem não assume o seu papel de líder e espiritual não prioriza a família e Deus por falta de tempo? Seu filho copiará qual comportamento seu?
Seu filho está sendo treinado por você para agir como homem, e as meninas estão sendo treinadas pela mamãe para agirem como mulheres do Senhor? Irmãos, a falta de tempo não permite que os pais sejam a imagem de respeito e modelo dos seus filhos. Por quê, irmãos? Porque nós vemos pais que não leem as Escrituras, não oram ou não vão à igreja, né? E aí é o seguinte, porque os pais não têm tempo para ajudar o necessitado, então eu vou ler a Escritura, eu vejo meu pai meditando, eu vou orar, de madrugada eu lembro de ver o meu pai de joelhos orando, eu vou ajudar o necessitado, porque não me sai da cabeça quando eu via meu pai levando coisas para as pessoas na rua. A falta de tempo tem impedido, falta de tempo entre aspas, tem impedido os cônjuges de se brindarem com a devida atenção. Irmãos, dentro de casa, no isolamento, não deu para fazer culto doméstico. Como é que é o negócio? Dentro de casa, com isolamento, você não teve como orar com a sua mulher? Nesses tempos nossos de líderes desacreditados, ídolos decaídos e heróis decepcionantes, precisamos de exemplos morais que vivam o que pregam, que integrem a teoria e a prática e cuja harmonia entre a cabeça, o coração e os braços traga sentido às suas vidas públicas e privadas. A igreja precisa deixar de ser papo, de ser para inglês ver. Nós precisamos ser crentes de verdade, começando dentro de casa. Viver sem tempo, né? Olha que legal. A falta de tempo. Sim, a falta de tempo para Deus, para a família, para si mesmo, embora o Senhor tenha dado tempo para tudo debaixo do céu. Aí você vira para mim e fala assim, eu estou sem tempo. Mas interessante que Deus disse, olha, eu fiz tempo para tudo debaixo do céu. E você está dizendo que você não tem tempo. Lembre-se que tempo não se tem, tempo se faz e fazer tempo é apenas uma questão de dedicação e organização. Isso aqui é fantástico. Já repararam como se queixam de falta de tempo as pessoas que nada fazem? Mas é. Você quer ver as pessoas que mais dão problema na igreja? É quem não faz nada. Simples assim. Irmãos, por que as empresas querem pessoa com experiência? Porque ninguém quer perder tempo para poder formar o outro. Você já quer o outro pronto. Mas isso não existe. A pandemia está nos mostrando que nunca foi a falta de tempo que nos impediu de buscarmos a Deus em família. Nunca foi isso. É a questão de priorização, a questão de aonde está o nosso coração. Falta de tempo. Qual é o método de Jesus? Discipulado. Aí é o seguinte, eu quero ir para uma grande cruzada. O pastor vai lá, prega, 3.000 convertem. Está pronto. Está não, irmãos. A retenção de uma cruzada não chega a 6% dos convertidos. Todo mundo vai embora. Porque é a semente que caiu no coração e o pássaro veio e levou embora. Discipulado é quando você gasta tempo com a pessoa. Jesus não ensinou a fazer grande cruzada. Jesus ensinou a fazer discipulado. Você gastar meses andando com a pessoa, no caminho. Nós temos gastado tempo, irmãos, não é fora, é em casa. Aí, me perdoe, eu não tenho tempo para fazer culto doméstico com a minha esposa. Você está discipulando a sua esposa? Ah, mas eu não quero. Não, peraí. A autoridade aqui é minha, diante do Senhor Deus, senão você vai brigar com Deus. Vem cá que nós vamos fazer culto. Ah, eu não quero, eu faço sozinho. Líder cristão, é a sua responsabilidade discipular a sua casa. Ensina a criança no caminho, método peripatético. Na antiga Grécia, irmãos, não tinha sala de aula. O professor, paidagogos, colocava o aluno do lado e dizia assim, vamos filho, sabe aquela matemática aplicada que você vai no mercado e aí ensina matemática na hora? Ó, filho, a física está caindo assim, filho. Massa vezes a aceleração, a velocidade por causa disso, viu, filho? Está acontecendo isso assim. Era no dia a dia, porque você guarda exemplo palpável, não é etéreo. Você está vendo acontecer. No caminho, viu, irmãos? No caminho. Vou repetir de novo. No caminho.
Falta de tempo, né? Onde é mais difícil ser modelo e exemplo? A nossa casa é o melhor lugar para sermos avaliados quanto à nossa vida ilibada. Nós temos que ser coerentes, viver o que pregamos. E aí, irmãos, falta de tempo para sermos crentes. Vocês podem ler comigo, por favor, irmãos? Um lar sem culto doméstico, buscar a Deus, não tem. O conselho dessa igreja, pelo 6º ano consecutivo, está entregando um presente diário para cada um dos lares da igreja. Ninguém aqui tem desculpa, mas eu não... Você tem um devocional gratuito, viu? Leve para casa. Conclusão já, irmãos. Quem não tem tempo é quem mais consegue fazer muitas coisas. Irmãos, eu tenho dito para a igreja assim, me sustentem nas orações. Fui eleito presidente do presbitério também. Então não é mais só o sínodo. E tem mais outras coisinhas nos projetos aí, nas plantações de algumas igrejas e algumas coisas para fazer. Então é o seguinte, quem não tem tempo é quem arranja tempo para fazer. Vocês já viram isso? Mas quem não faz nada, o sujeito não encontra tempo para fazer nada. A palavra de Deus, irmãos, é nossa lei. É mesmo? Time is more than money. Tempo é mais do que o dinheiro. Por quê, irmãos? Porque tempo é vida. E vida não se compra com dinheiro. Não perca tempo. Tempo para a família. Tempo para Deus. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Aí você precisa de um ímpio te falar um negócio desse. Homem, líder cristão, priorize tempo para Deus e para sua família. Há retorno garantido, viu? A administração do tempo, essa é administrar a vida dos outros? A sua. Agora, depois da palestra, juntos, e visto o tempinho, você chamar sua mulher e falar assim, mulher, vamos orar aqui porque tá ruim, né? Precisa melhorar, né? Para dizer ao cônjuge ou ao filho, você é importante. Irmãos, a pandemia aumentou em 50% os divórcios. Eu não vou dar dados, mas a quantidade de autoextermínio cresceu assustadoramente. Vocês conhecem quantas pessoas que estão desistindo de viver? E aí, outra canelada assim, com muito amor. Com muito amor. A professora chega para o menino e diz assim, nós vamos brincar de você, é importante. Um retalho dobrado assim, escrito, você é importante. E a tarefa do menino era chegar e dar aquele negócio, você é importante, para uma pessoa e dizer por que ele era importante, e para ele fazer isso com outra pessoa e com outra pessoa, a corrente do você é importante. E o menino, na hora do intervalo, do recreio, ele chega na grade e fala para o rapaz assim, vem cá, olha aqui, toma para você é importante. Puxa vida, mas por quê? Não, você me ajuda aqui de vez em quando eu tenho alguma dúvida do colégio e ninguém lá em casa pode me ajudar. Você tem sido importante, você tem tirado dúvidas, você tem conversado comigo. Muito obrigado. Mas, você tem que passar isso para frente, tá? Tá bom. O rapaz, terminado o intervalo, o menino vai para a sala, o rapaz sobe lá na empresa, e aí, aquele chefe com cara de bulldog, lá na sala, né? Você olha ali, rosna, né? Mas aí o rapaz toma coragem. Chefe, licença. O que você quer? Vim dar isso aqui para o senhor. O senhor é bravo, o senhor é assim, mas o senhor tem mantido os nossos empregos. O senhor tem administrado bem essa empresa e o senhor é importante na nossa vida. Queria que o senhor soubesse disso. Aí o cara, mas o senhor tem a incumbência de levar isso para casa hoje. Tá bom. E ele faz isso. Ele chega em casa antes das 11 horas da noite e aí ele vê a lâmpada do quarto do filho acesa. Desce do carro, a hora que ele abre a porta, está apagado já. Aí o menino, né, acorda de sobressalto, ele liga a luz. O que eu fiz, pai? O que eu fiz, pai? Ele diz assim, filho, hoje eu estou passando aqui só para dizer para você o quanto você é importante para mim. Aí o menino levanta o travesseiro e o 38 estava lá para dar fim na vida naquele dia.
E ele diz para o pai, eu nunca soube que eu era importante para o senhor. Quantas pessoas vivem com você o dia a dia? Qual foi a última vez que você falou para as pessoas do seu convívio mais estreito que você é importante? Qual? Qual foi o tempo? E aí nós somos igreja, irmãos. Nós dizemos que pandemia? Que pandemia? Pandemia vai me tirar o dever, o amor de dizer para as pessoas que eu amo, que elas me são importantes? Porque líderes cristãos valorizam que Deus lhes deu, lhes colocou sob responsabilidade, dando até a vida por eles, se preciso for. O que está faltando à sexualidade de nossos filhos são pais que preguem e vivam como verdadeiros cristãos. Irmãos, nós não ensinamos ninguém a ser homem. Vem cá, menino. Vou te ensinar a falar grosso, vou te ensinar... Não, nós não ensinamos nada disso. Quando nós ensinamos a ser um cristão com palavras e vida priorizada para ser vivida juntos, o caráter de homem macho, servil, gentil, trabalhador, líder da igreja de Cristo, está no pacote. Só isso, irmãos. Nosso maior ensino é o exemplo aplicado, seguindo as Sagradas Escrituras. Só isso. E agora nós vamos abrir para perguntas. Tem aquela máxima, sabe? Ou você fala agora, ou pode passar um WhatsApp, um e-mail depois, não tem problema. Mas normalmente a sua dúvida pode enriquecer muito alguém que está querendo. Pois não, presbítero? Nós podemos inferir, então, que no casamento existe dois indivíduos que serão responsabilizados por Deus. Cada um pelo seu pecado. Mas quando se trata da família, o cabeça que será responsabilizado? Excelente. Irmãos, o primeiro texto que fala sobre casamento nas Escrituras, e o homem deixará a sua mulher, deixará a sua família e se unirá à sua mulher. O verbo no hebraico é a mesma coisa se você pegar uma folha do lado de cá, besunta ela de super bonder, aí você chega e cola na outra folha. Tenta separar depois. Nunca mais. Nunca mais. Então é o seguinte. Quando há uma separação, quem perdeu? Os dois, os filhos, a família, a igreja, o testemunho, tudo perdeu. Mas aqui é o seguinte. A mulher, ela tem a missão de fazer a missão do homem prosperar. Quando se diz assim, submissão, não é que está embaixo, mas a mulher tem uma missão de fazer a missão do homem prosperar. Então, irmãos, deu errado, problema dos dois. Mas o homem vai carregar o seguinte, Deus me deu a incumbência de liderar isso aqui e a responsabilidade em primeiro lugar era minha. Sim, ele é o mais responsável e se tem alguém que vai responder por isso, certamente é o homem. Então, são os dois juntos, mas não perca de vista. O homem é que responderá em primeiro lugar. Tia Graça. Reverendo, nós fomos orientados de que a mulher pode trabalhar fora como auxiliadora. Mas a gente pode também, e aí eu pego a palavra do pastor licenciado Vitor, inferir que a prioridade seria o esposo e os filhos? Muito bom. Irmãos, Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, ela negocia, ela faz roupa, ela sai de madrugada e todo mundo é feliz na casa dela. E mais do que isso, o marido dela é estimado, porque ela, ao invés de descer a língua no marido, ela não faz isso. Então, à luz das Escrituras, uma mulher pode ter trabalho fora, desde que ela não comprometa o seu bem maior. E aí eu preciso deixar isso claro.
Irmãos, com todo carinho, eu queria ser presidente da companhia. Mas na hora que colocaram trios elétricos na frente, para que eu levasse clientes para subir no trio elétrico, e eram vários, eu falei assim, Senhor, eu não posso mais. Então é o seguinte, minha irmã, qual é a sua profissão? Responda com Deus. Você vai deixar de dar o que o seu marido precisa? Porque não é a profissão, é a priorização. E aí eu vou te agradecer muito categórico. Uma mulher pode ter o êxito, ela pode ser presidente dos Estados Unidos da América, mas se por acaso ela não criou bem os seus filhos, alguma coisa vai cobrar na consciência dela. E ela sabe disso. Então, irmãs, existe uma palavrinha no cristianismo que eu vou pedir para nós repetirmos. Começa com equi e termina líbrio. Eu sou bom de dar dica. Equilíbrio. Posso, pastor? Pode, minha irmã. Até o ponto que você não traga dano à sua casa, ao seu testemunho com o seu Deus. Pois não. Só mesmo um complemento também, uma dúvida, né? No final das contas, a gente vive, como o senhor colocou aí, um tempo de tecnologia, né? E o grande ladrão das nossas vidas hoje é a famosa tecnologia, né? Hoje nós trazemos para dentro da nossa casa grupos de WhatsApp, pessoas, às vezes, que são todas juntas ali, conversando com a gente se esquece das pessoas que estão, de fato, conosco. E um outro ponto interessante para a gente pensar e refletir, a pandemia criou o home office. O trabalho que até então deixávamos no escritório invadiu nossos lares. E nós não tínhamos preparo mesmo com o trabalho no escritório, imagina com o trabalho dentro de casa, né? Uma percepção de que tudo agora é trabalho, e tudo agora é casa, e há uma confusão extrema, e, enfim, nós temos que pedir misericórdia a Deus para cuidar das nossas vidas e trazer de volta para o centro do Evangelho, né? Que é cuidar dos nossos lares, separado da tecnologia, do celular, efetivamente, dos grupos de WhatsApp, dos grupos sociais, do trabalho, e para aqueles que estão de verdade do nosso lado. Quem está com o diário aí? Anota 3 pontos no canto aí para mim. Golaço, lá no ângulo, assim. Aquele que o Pelé perdeu, o Carvalho acertou lá no ângulo. Irmãos, quem trabalhou na pandemia, trabalhou mais do que trabalhava antes. Eu tenho uma professora em casa, tadinha. Elaine ficou desesperada para trabalhar em casa. Certo? Quem trabalhou na pandemia trabalhou muito mais. Irmãos, eu não tirei férias em julho, não tirei férias em outubro. O conselho da igreja viu como foi pandemia. Então, meu irmão, glória a Deus pela sua observação. Irmãos, tecnologia, home office é do capeta. A gente tem uma mania de botar culpa em todo mundo. Mas o seu pior inimigo é você mesmo. Então, se você não aprender a administrar o seu tempo, não é o home office. Não é. Mas então, lembra, aquilo que você priorizar é o que você vai fazer e vai alcançar êxito. Então, muito bem, priorize. Irmãos, eu sou chato, Elaine sofre demais comigo. Eu tenho o roteiro de manhã cedo, como eu levanto, a hora que eu vou no banheiro, o que eu faço o café, eu tenho tudo cronometrado. É uma bênção, porque Deus é organizado. Se você não organizar, não adianta. É chato, né? Porque é bom ser... Não, Deus é organizado. Então, muito bem. Irmãos, WhatsApp, tecnologia, uma bênção. Mas teve um homem chamado João Calvino que disse que o coração do homem é um poço, uma fábrica de ídolos. E aí você pega aquela porqueira de manhã cedo e vocês acham que se eu não ficar de olho, eu vou ficar olhando o WhatsApp o dia inteiro? Olha, eu tenho
tem 77 igrejas do sínodo. Tá bom, né? Quantos grupos? Então é o seguinte, o que você precisa de grupo? O que você precisa de grupo? Corta, irmão. Corta. E eu vou dar um último exemplo aqui, coisa rápida. Se eu for te pastorear por WhatsApp, você vai gostar? Muito bom. Todas as pessoas que vêm fazer aconselhamento, ouvem meu telefone tocando, não estou nem aí para o telefone. Que isso, pastor? Na hora que eu tiver uma pessoa na minha frente, aquela pessoa é a pessoa mais importante e eu tenho que dedicar. Pare com esse negócio e aí o sangue ferve, né? Nós estamos numa casa de crentes, todo mundo sentado para o almoço e cada um com o celular na mão. Tenha paciência. E aí você vai, né, trocar mensagem na hora de... Aí, na igreja, desliga o celular, coloca esse troço em outro lugar, porque você está no momento de prestar culto. Vocês estão vendo a priorização? Agora é o tempo disso, agora é o tempo disso, agora é o tempo disso, irmãos. Então, tecnologia é uma bênção para ser utilizada para a glória de Deus. Não bote culpa na tecnologia, mas cuidado, porque o seu coração é justamente isso, desvirtuar as coisas. Golaço. Mais ninguém? Irmãos, vamos orar? Pois não. E aí eu saio logo depois, coloco Mateus 7:7-8. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á, todo aquele que procura, encontra. Então Deus está falando assim, se você me procurar, você acha. Aí o povo fala assim, eu não tenho tempo para orar. Aí a vida vira um trem. Aí você acha tempo, né? Que aí virou um angu mesmo, então agora... Né? Aí Deus te leva para o vale, para você aprender a buscá-lo em primeiro lugar. Podia ser melhor, né? Mas se só ouve assim. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus, nós estamos num movimento tremendamente contrário. Nós nos sentimos na escada rolante, no shopping, no momento que está fechando, as pessoas estão descendo e nós estamos tentando subir. É impossível nós conseguirmos vencer o movimento do mundo, mas nós queremos que o Senhor nos ajude. Nós queremos ser o remanescente fiel, que encontra motivos para termos homens e mulheres cristãos de verdade, trabalhando na igreja, porque trabalham de verdade dentro de casa dessa forma. Deus, nós gostaríamos que o Teu Santo Espírito selasse a palavra do Senhor que nós ouvimos nessa manhã. Nós gostaríamos que o Senhor triunfasse em nós. Nós gostaríamos, ó Deus, que os nossos filhos e netos crescessem, não para serem ricos, mas para serem homens e mulheres fiéis na igreja do Senhor. Desperta, Senhor, um tempo de quebrantamento, de entrega, de busca verdadeira. Porque, Senhor, quem coloca alimento, quem guarda a nossa casa, quem nos faz prosperar, não é a força do nosso braço. Não são os milhões de contatos do Facebook, do LinkedIn. Não, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ó Deus, faz com que isso seja verdade na nossa vida. E nós te oramos nessa manhã, no nome maravilhoso de quem nos falou. Amém.